Fala galera fanática por estatística, prancheta tática e, claro, pela nossa velha e boa loteca. As luzes do nosso painel de controle já estão acesas para a gente passar a lupa em cada detalhe dessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Hoje vamos fazer aquele raio-x definitivo, focando nos confrontos épicos que formam o concurso 1253 da loteca. Pega a prancheta aí porque aqui são os dados que vão ditar a regra do jogo. O nosso cardápio de hoje está caprichado. A gente passa pelo cenário geral da rodada, a batalha insana pela liderança, o confronto ferrenho pelo G4, o desespero de quem quer fugir do Z4, aquele mix explosivo de sobrevivência e ambição e, por fim, o apito final. Bora direto para o nosso primeiro ponto, o cenário geral e esse peso absurdo que o calendário está cobrando. Olha só, não tem como analisar as motivações dessa rodada sem bater de frente com a questão da exaustão. A galera suou muito a camisa no meio de semana em jogos pesadíssimos de Libertadores e Sul-Americana. É desgaste físico no limite mesmo. O que isso significa para quem está quebrando a cabeça com o concurso 1253 da loteca? Significa que aquela perna pesada pode simplesmente estilhaçar os favoritismos mais óbvios. A gestão de elenco que os técnicos vão fazer vai ser o grande divisor de águas hoje. Passando agora para a batalha pela liderança, o choque de gigantes no toco da tabela. Prepara o coração porque é clima de final de campeonato antecipada, meus amigos. Sábado à noite, o Maracanã lotado, Flamengo e Palmeiras. E tem um dado no nosso radar que é de cair o queixo. O Palmeiras simplesmente não ganha do Flamengo dentro do Maracanã desde 2016. A gente está falando de 11 jogos seguidos de tabu, com 6 vitórias rubro-negras e 5 empates. O peso da história entra em campo junto com eles, sem sombra de dúvida. O ponto crucial do confronto é esse verdadeiro choque de realidades emocionais e matemáticas. De um lado, o Palmeiras é o líder, 35 pontos, mas chega com uma mochila pesada nas costas depois de perder em casa na Libertadores. Já o Flamengo, com 31 pontos e um jogo a menos, está com a moral lá nas nuvens depois de despachar os Estudiantes. Uma vitória rubro-negra e essa vantagem despenca para um pontinho só. E os desfalques, hein? São verdadeiros plot twists nessa história. O Flamengo não conta com o Danilo, suspenso, nem com a genialidade do Arrascaeta, mas coloca todas as fichas no poder de fogo do Pedro. O Palmeiras, por sua vez, vai a campo sem Vitor Roque e com o Souza no departamento médico. O quebra-cabeça do Abel Ferreira está no meio-campo. Ele lança Felipe Anderson para propor o jogo ou tranca tudo com 3 volantes para asfixiar a criação do Flamengo. É puro xadrez tático. Descendo um pouquinho na tabela, vamos para o confronto pelo G4, a briga acirrada para se manter na elite. Nessa parte de tabela, a margem de erro não existe. Lá no Morumbis, a gente tem um choque elétrico. O São Paulo defende uma invencibilidade absurda de 12 jogos em casa, mas ao mesmo tempo carrega o peso de estar a 7 partidas sem vencer no geral. É um incômodo enorme. E quem vai tentar se aproveitar disso? Um Botafogo que vem muito embalado, jogando para frente, focado num futebol ofensivo, com média de quase 2 gols por jogo. Já lá no Maião, a história é um pouco diferente, mas fascinante do mesmo jeito. O Mirassol entra em campo completamente energizado por aquela classificação histórica na Libertadores em cima do Always Ready. É um time que tá voando. Em contrapartida, a gente tem um Fluminense que até venceu o Bolívar, mas ainda não garantiu a vaga e, querendo ou não, vai entrar com a cabeça dividida com o próximo compromisso continental. Resumindo rapidinho as motivações cruciais dessa turma. O São Paulo precisa estilhaçar esse jejum urgente. O Botafogo quer engolir o adversário com essa média letal de gols. O Mirassol surpreendeu e decidiu priorizar o Brasileirão agora com força máxima, enquanto o Fluminense, de olho no calendário cruel, deve poupar engrenagens vitais do time, tipo o Savarino e o Canóbio. A rotação pesada vai dar as cartas aqui. Agora o tom muda completamente. Vamos falar do desespero contra o Z4, as lutas contra o rebaixamento. A gente sai do luxo do G4 e vai direto para o porão da tabela, onde o ar é rarefeito e gigantes estão feridos. Na Arena do Grêmio, o clima de tensão é palpável. O Grêmio está atolado no Z4 e precisa desesperadamente fazer valer o fator casa para respirar. Pela frente, um Santos que também está sentindo o drama da parte de baixo. E para piorar, sem o Neymar. A ausência da estrela máxima complica demais a vida dos visitantes. Mas olha só que loucura esse paradoxo do Corinthians que os nossos dados apontam. Mesmo afundado na zona de rebaixamento, o time simplesmente não perde em casa. É uma sequência perfeita de 5 vitórias consecutivas na Neoquímica Arena. É pressão total e caldeirão fervendo contra um Atlético Mineiro que busca desesperadamente se afirmar na competição. Fica muito claro esse contraste tático. A sobrevivência na Série A, tanto para Grêmio quanto para Corinthians,
passa diretamente por transformarem seus estádios em verdadeiras fortalezas. Eles precisam se agarrar a esses ótimos retrospectos recentes. Do outro lado, Santos e Galo chegam como visitantes super vulneráveis, seja pela falta de um craque geracional em campo ou por uma defesa atleticana que vinha oscilando bastante e tomando gols bobos antes da Sul-Americana. Indo para a reta final, vamos ao tópico 5, sobrevivência e ambição. Os confrontos mais imprevisíveis. Acelerando nosso painel, vamos mapear aqueles confrontos que costumam quebrar muita banca da loteca. Lá no Mineirão, o contraste grita na nossa cara. Um Cruzeiro embaladíssimo, batendo de frente com uma Chapecoense que vive uma calamidade, amargando a lanterna do campeonato e fazendo uma das piores campanhas da era dos pontos corridos. E prestem muita atenção neste número colossal, 62,2%. Essa é a taxa de aproveitamento simplesmente fenomenal do Cruzeiro sob a batuta do Arthur Jorge. O contraponto é assustador, com os minguados 20% da Chapecoense, que já não vence as 6 rodadas. Pelos dados, o favoritismo grita, mas a gente sabe bem que o futebol de Série A sempre adora pregar uma peça. Subindo para o Mangueirão, a gente vê o Atlético Paranaense que até está bem na tabela, mas com um rendimento pífio fora de casa. Só 19% de aproveitamento como visitante, sem falar na verdadeira enfermaria que virou o elenco. Isso tudo faz do Remo, que vem de uma boa vitória fora e quer pular fora do Z4 de qualquer jeito, um azarão perigosíssimo no jogo. Lá no Barradão, o clima é de euforia. O Vitória chega voando depois daquela goleada absurda de 6-2 na Copa do Nordeste, pura injeção de adrenalina. Mas quem pisa no gramado baiano é o Internacional, que vem se defendendo de unhas e dentes e ostenta uma sequência calculista de 7 jogos sem perder. Será que o calor baiano consegue derreter esse gelo colorado? E para fechar essa leva, São Januário vai virar um caldeirão. O Vasco conta com o retorno do Renato Gaúcho ali na beira do campo e a estratégia é clara, explorar até a última gota de suor de um Bragantino que está literalmente no limite da exaustão. Os caras vêm de uma maratona insana de 4 jogos e viagens internacionais em meros 14 dias. Traduzindo toda essa parte tática em nomes próprios para a rodada, a grande esperança de milagre da Chapecoense passa pelo retorno do Bolassi. No Remo, o Gabriel Tagliari é a referência ofensiva que volta com tudo. O Inter vai tentar segurar o Rojão sem o Carboneiro em campo. E no Rio, o Spinelli, com seus 6 gols na temporada, é quem dita o ritmo de um Vasco sedento contra um adversário de pernas pesadas. Nessa hora, a individualidade dita quem sobrevive. E vamos ao nosso último ponto de hoje, o apito final, com o resumo da nossa análise. Tudo isso que a gente conversou ilustra de maneira perfeita o grau de complexidade e maluquice dessa 17ª rodada, misturando pura sobrevivência com desgaste físico extremo. E eu deixo no ar essa provocação para a gente fechar. Será que a fadiga continental e o peso das pernas vão ser os juízes implacáveis desse final de semana, quebrando bancas e estatísticas? Fica essa pulga atrás da orelha na hora de montar as estratégias e palpites da Loteca 123. Valeu demais por acompanharem mais essa imersão em dados e a gente se vê na próxima análise.